Olá, queridos, é muito bom ter vocês aqui comigo e eu quero compartilhar uma mensagem que chegou ao meu coração e eu creio que essa mensagem também vai edificar a sua vida. Fica aqui em 2 Crônicas, no capítulo 24, e nós vamos falar sobre o reinado de Joás. Eu creio, queridos, que essa passagem, né, essa mensagem que foi colocada aqui para mim e para você, traz muitos ensinamentos. Deus deseja que comecemos bem e terminemos bem a nossa caminhada. Nós vamos entender aqui que Joás começou bem, mas por um descuido foi se perdendo e terminou de uma forma que Deus não gostaria que ele terminasse. Então, que sirva como um remédio ou sirva como uma vacina para as nossas vidas. Segunda Crônicas, capítulo 24, conta, eu vou resumir, vou ler alguns trechos para que o vídeo não fique longo, mas conta a história do rei Joás. Joás começou a reinar muito novo, com 7 anos de idade, só que ele tinha ali uma influência do céu na vida dele, que era o sacerdote Joiada. E tudo que ele fazia ali, os dois faziam juntos, né? O rei e o sacerdote ali ia ajudando Joiada a seguir um bom caminho. E nós vamos lendo que Joás, ele fez grandes coisas, ele estava com o coração alinhado dentro dos propósitos do Senhor. Aqui no capítulo 24, nos primeiros versículos, você vai conseguir ler que ele vai restaurar a casa do Senhor, né? Ele percebe ali que a casa do Senhor tinha sido destruída, os utensílios tinham sido levados embora, e ele começa a arrecadar ali fundos para que a casa do Senhor seja reconstruída, e isso acontece, isso agrada muito o coração do Senhor. Mas, em um determinado momento, Joiada morreu, que era o sacerdote que caminhava com Joás. E a Bíblia diz aqui no versículo 15 que Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Então veja, a gente vê aqui Joiada tendo uma morte digna, uma morte que eu acredito que todos nós gostaríamos de ter na nossa velhice e sendo uma pessoa honrada, porque serviu ao Senhor e fez o que era certo. Logo no versículo aqui 17, a gente já vê que depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei. Parece que eles estavam só esperando ali Joiada morrer, né? E o rei os ouviu. Essa palavra aqui é muito importante. O rei os ouviu. Então, abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes da deusa Aserá e aos ídolos. Joás estava indo muito bem, ele tinha essa influência de Joiada, que era sacerdote, e trazia ali orientações, mas assim que Joiada morreu, Joás começou a receber uma influência diferente. E hoje eu quero trazer essa reflexão para mim e para você. Enquanto estamos debaixo ali de uma boa liderança, que seja dos nossos pais, que seja dos nossos líderes espirituais, talvez você esteja caminhando muito bem, esteja servindo ao Senhor e fazendo a vontade dele. Mas pode ser que em um determinado momento você saiu debaixo dessa liderança que foi estabelecida por Deus, por algum motivo você saiu e começou a ouvir, a receber influências totalmente diferentes daquela que você recebia. Talvez nesse processo você começou a perder o teu coração, você começou a achar que você talvez é jovem demais para ficar tanto tempo na igreja, talvez você tenha achado que dedicar tanto tempo na obra do Senhor, ou sendo tão certinho, não fazendo as coisas do mundo, seja uma bobeira, você deve aproveitar a vida, porque você está dando ouvidos a outras vozes. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. E eu te pergunto, quais vozes você tem ouvido? Qual a influência tem chego ao teu coração e tem mudado a rota em qual você estava? Nós vamos ver aqui que enquanto Joás estava debaixo da liderança de Joiada, ele estava indo muito bem. Mas agora ele vai começar a se perder. No versículo 19, enviar profetas para alertar Joás que ele está no caminho errado. Deus ele vai enviar profetas, homens e mulheres de Deus, muitas vezes a gente não quer ouvir naquele momento de rebeldia, para te alertar, ei, você está no caminho errado. Deus está vendo ali que você está caindo num precipício, ele vai tentar te alertar, mas você precisa ouvir essa voz que vem do alto. Você precisa dar crédito, mas às vezes a nossa mente está tão cauterizada ou está tão seduzida por vozes estranhas e diferentes que você não quer dar ouvidos aos profetas do Senhor. Não espere um profeta com cara de profeta, mas saiba que Deus usa, às vezes, crianças, todo tipo de pessoa para falar com a gente. Talvez Deus aí está te trazendo um alerta, está te avisando que você está indo para o mau caminho
e você não está dando ouvidos. Então o Senhor enviou profetas, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês não vão prosperar, porque abandonar o Senhor, ele também os abandonará. E assim o Senhor estava alertando aqui Joás que aquele caminho não ia dar certo, que aquele caminho ia levá-lo à morte. E olha só, aqui já no versículo 23, antes de findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram os chefes do povo e o levaram aos despojos de Damasco. Até então Joás nunca tinha perdido uma guerra, estava sempre ali sendo vitorioso, porque o Senhor estava com ele. Talvez você tenha ido bem até aqui, porque o Senhor tem estado com você. Mas se você abandonar os princípios, os valores, abandonar ao Senhor, o Senhor também o abandonará, assim como aconteceu com Joás. Mas antes dele te abandonar, queridos, ele vai te alertar. Ele vai enviar pessoas para te avisar que esse caminho não é um caminho de prosperar. Em seguida aqui, Joás foi atacado e foi morto em sua própria cama. E ainda mais, ele não teve uma morte honrosa e digna. Ele foi enterrado não junto com os reis, mas em um lugar que não era um lugar de honra para um rei estar sepultado. Joás, ele poderia ter sido sepultado ali juntamente com reis, mas nem essa honra ele teve. Então, queridos, vemos aqui a história de Joás que começou muito bem, mas não terminou tão bem assim, porque saiu ali de uma influência, uma conexão divina e deu ouvido a vozes estranhas, a vozes que não eram vozes vinda do Senhor, não era uma influência divina. Apesar do Senhor ter enviado profetas para alertar que aquele caminho seria um mau caminho, ele mesmo assim continuou indo por aquele caminho e acabou morrendo e morrendo sem honra. Talvez Deus hoje esteja te alertando que esse caminho que você está decidindo trilhar, que esse caminho que você está insistindo em ficar ouvindo outras vozes, vai te levar por um caminho de morte. E às vezes não é só morte, a gente não está falando às vezes de morte física, como aconteceu aqui, talvez seja morte espiritual, talvez seja ali o sepultamento dos seus sonhos, a esterilidade das promessas do Senhor na sua vida, e aí você vai começar a experimentar de uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Mas hoje eu trago aqui esse alerta, queridos. Volte para o caminho. Volte a receber a influência, volte a ouvir as vozes de pessoas que te amam e estão trazendo instruções do Senhor para a sua vida. Tá bom, queridos? Fique hoje com essa mensagem. Que Deus te abençoe.